de Jesus. Nós temos muita pergunta para Deus, mas nós olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus também fez muitas perguntas para nós, para aqueles daquela época, e são perguntas atemporais, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e alcança cada um de nós. E hoje a pergunta é essa: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Como nós vamos responder à necessidade de uma multidão? Como nós vamos responder à nossa necessidade e à necessidade de Passos, da região do Brasil? Se nós perguntarmos o seguinte: quais são os maiores desejos, as maiores necessidades do ser humano? Poderíamos ter várias respostas, mas poderíamos também subdividir da seguinte forma: qual a maior necessidade de uma criança? Proteção, amor, cuidado, disciplina. Por incrível que pareça, a criança precisa de orientação. Qual a maior necessidade de um adolescente? De ser valorizado, de ser ouvido, de ser amado e também, por incrível que pareça, de direção. O adolescente já foi, isso detalhado pela psicologia, ele gosta de direção. Um pai e uma mãe que não oferece direção, firmeza, estou falando brutalidade, violência, não. O adolescente ele não se sente protegido e amado. O jovem, qual a maior necessidade do jovem? Qual o maior desejo dele? Estudar, se estabelecer financeiramente, profissionalmente. Aquele que é cristão, né? O jovem, o rapaz, aguarda aquela preparada do Senhor. E a menina também, a jovem, aguarda aquele que vai amá-la, aí deu um cacófato, né? Aquele que vai protegê-la, aquele que vai honrá-la. E o adulto, ele procura uma estabilidade e assim vai. O ancião, o idoso, quer também proteção, respeito, ser ouvido e etc. Jesus, ele é a grande resposta à nossa necessidade. Hoje o texto vai falar sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Mas, por incrível que pareça, há alguém nessa história também muito importante, que muitas vezes nas igrejas hoje nós criticamos muito. Eu estou falando nós, pastores, e às vezes nós temos um discurso nostálgico, porque na minha época, a minha época é hoje, né? De um ancião, de uma criança, de um jovem, a nossa época é agora. No entanto, o jovem, o adolescente, hoje, para viver o Evangelho, é um desafio muito maior, mas muito maior do que na minha época. Nós não tínhamos celular, então, infelizmente, o celular é uma bênção, mas, infelizmente, aparecem também tantas coisas absurdas que os nossos adolescentes e jovens têm acesso. E o diabo também facilitou para o pecado, para se perderem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós, há algum tempo atrás, nas igrejas, nós tínhamos uma certa rivalidade geracional, onde nós resistíamos muito à atuação do jovem, do adolescente. Hoje, nós estamos um pouco mais, mas ainda tem muita gente com rigidez, né? Querem que os jovens tenham uma vida rígida. Mas eu estava lendo essa semana sobre essa faixa etária. Quem nasceu aqui em 1997, de 1997 até 2012? Então, vamos repetir essa pergunta. Quantos tem aqui de 13 a 28 anos? Fique de pé quem tem de 13 a 28 anos. 13 a 28 anos, fique de pé aí. 13 a 28 anos.
13 a 28 anos, não vai mentir a idade, não. Quem ficou sentado, vamos fazer o seguinte, vamos aplaudir esse pessoal, gente, e dizer, continue, continue, continue. Podem se sentar. A Inglaterra, gente, a Inglaterra, presta atenção, a Inglaterra, até o ano 2000, 4% da Inglaterra, 4% dos evangélicos estava nessa faixa etária. E a Inglaterra estava preocupada, está preocupada porque o evangelho estava decrescendo o número. Igrejas estavam sendo transformadas em restaurantes e boates em toda a Europa. Mas esse Deus é tão tremendo, irmãos, que essa geração é também uma geração de escola, de universidade. Começou um movimento de despertamento nos Estados Unidos, numa universidade que demorou dias, de pessoas dessa faixa etária buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. E a Inglaterra, que tinha 4% no ano 2000, foi a faixa etária que mais Deus trouxe um avivamento. Hoje, mais de 16% dos evangélicos da Inglaterra é a geração Z. É essa faixa etária. E aqui no Brasil, essa faixa etária vai levantar a igreja. Essa faixa etária, Deus tem usado. Eu sei que tem muita gente que questiona o CISA. Para que CISA? Gasto. A igreja não tem gasto, tem investimento. Por que CISA? Para essa faixa etária? Porque é essa faixa etária que Deus quer alcançar. Porque é essa faixa etária que Deus vai tocar o coração desse país. Então, quando você vê alguém nessa faixa etária, você que é velhinho igual eu, ou não tanto quanto eu, quando você vê alguém nessa faixa etária, você chega e fala, é isso mesmo. Se você vê alguém nessa faixa etária fazendo algo que não é de Deus, procure e fale, eu estou orando por você, meu irmão. Eu estou orando por você, continue firme, não desista. Você certamente tem um sobrinho, um filho, se não chegou ainda nessa faixa etária, vai chegar. Então seja um incentivador e fala, Deus conta com você, é com você que Deus vai mudar essa nação. Por que nós estamos falando com a geração Z? Essa faixa etária, e falando com todos nós. Jesus se retirou com seus discípulos e foi para um lugar mais reservado. Subiu no monte. Subindo no monte, o texto fala que Jesus levantou os olhos. Eu sei que lendo, assim numa primeira leitura, você fala, mas você já está no monte, e o pessoal está vindo, como é que ele vai levantar os olhos? O que isso significa para nós como igreja? Que nós temos uma mania de olhar aqui, ó. E a igreja, ela está no monte da adoração, no monte de contemplação. A terra prometida nós aguardamos, mas ela está aqui no monte. Mas ela precisa levantar os olhos e ver que há uma geração Z realmente perdida aí fora. Há uma geração Z dentro das igrejas, que o diabo também vai fazer de tudo para que se perca. Mas a igreja do Senhor prevalecerá. Nós vamos nos juntar, dobrar os joelhos. Eu tenho orado nas madrugadas e tenho orado pela nossa geração Z. Deus tem misericórdia do Raia, tem misericórdia do ministério da Isabelle, do Jonas, do Ior. Sustenta. Porque é uma tendência nossa dar paulada nos líderes, né? De cobrar dos líderes. Mas, queridos, a geração Z é uma preocupação de todos nós. Deve ser alvo da nossa oração, do nosso amor. A partir de hoje, adote um adolescente, um jovem, para você orar. Fala, toca no ombro dele e fala, olha, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Porque Deus está escrevendo uma história bonita através da sua vida. Na multiplicação dos pães, Jesus pergunta,
que nós vamos dar de comer para essa multidão? Naquela época, se contavam os homens. 5.000 homens. 5.000 pessoas. 5.000 homens. Estima-se que o número total de pessoas ali naquela multidão, era multidão mesmo, chegava de 15 a 20.000 pessoas. E Jesus fez essa pergunta, porque eles tinham caminhado muito, eles estavam com fome. Mas preste atenção que João, ao narrar os milagres, ele chama de sinais. Ou seja, todo sinal aponta para algo, e o sinal aponta para Jesus. E, na verdade, a fome dessas pessoas era de comida, mas havia uma fome espiritual, existencial, uma fome de Jesus. E ele vai dizer nesse contexto todo o seguinte, uma frase em grego, ego eimi, que significa eu sou. E quem disse essa frase, eu sou, foi o próprio Deus para Moisés. Então, prova a divindade de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou alimento para as pessoas. Eu supro e posso saciar essa multidão. Mas ele perguntou para Filipe para testá-lo. Filipe era um discípulo. Perguntou, Filipe, como que nós vamos resolver o problema dessas pessoas? Como nós vamos resolver o problema das pessoas dos condomínios aqui de Paz? Como nós vamos resolver o problema das pessoas que estão nas comunidades daqui de Paz? Comunidades carentes. Como nós vamos resolver o problema dessa geração Z? Como nós vamos resolver? Como nós vamos saciar? Sabe o que Filipe fez? Ele fez o cálculo de quanto eles gastariam. E ele fala assim, Jesus, 200 denários, não dá para comprar comida para todo mundo. O que significa 200 denários, gente? Um denário é um dia de um trabalhador. O salário mínimo no Brasil hoje é 1.518. Dividido por 30, para a gente saber, o denário era um dia de um trabalhador braçal. Só para a gente ter uma estimativa de quanto 200 denários, que Filipe já exagerou, precisaria para comprar, para aquele, quer dizer, ele não teria nem aquilo, precisaria bem mais. E aí vamos calcular rapidamente. 1.518 dividido por 30 dá em torno de R$50. Um lanche no McDonald's ou no BK, R$50. Sabe quem tinha o lanche que Jesus multiplicou? Sabe quem tinha o lanche? Quando você vê na sua versão, ninguém fecha. Uns falam menino, outros falam rapaz. Por quê? Porque se eu fosse colocar a versão, eu diria geração Z. Geração Z. Alguns dizem que a mãe desse menino é cuidadosa, prepara 5 pães, 2 peixinhos, dá para alimentá-lo durante o dia todo. Não sei qual a idade dele, mas certamente de 13 a 28 anos, com certeza. E esse menino coloca tudo que ele tem nas mãos de Jesus. Alguns incrédulos, eu brinco assim, né, teólogos, eles falam que todo mundo acabou entregando também o pãozinho e o peixinho. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o único alimento ali disponível era da geração Z. E é com você, geração Z, você que tem 13 a 28 anos, é com você que Jesus quer os pães e os peixes. Você está disposto a entregar nas mãos de Jesus? Ele entregou, Jesus fez a multiplicação. E sobejaram, sobraram, estava além, depois que todos se alimentaram e bem, 12 cestos.
12 cestos, todo mundo interpreta como 12 apóstolos, os 12 patriarcas, representa o povo de Deus. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Deus multiplica e ainda sobra. Jesus alimentou uma multidão através da geração Z. Então vamos orar pelo CISAM. Atrapalha a igreja, mexe com tudo. Não atrapalha, não. Venha. Criança também não dá trabalho. Venha. Idoso é importante. Venha. Casais são importantes. Venham. Porque Jesus quer que nós abracemos todas as pessoas. Amemos todas as pessoas. E apontemos para Ele, que é o pão da vida. Então, queridos, nós queremos destacar alguns pontos dessa mensagem, que está no capítulo 6 do Evangelho de João. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Esta história, queridos, nos lembra que nunca há um problema grande na minha vida e na sua vida demais que Jesus não possa resolver. Não há um problema grande na sua vida, nem na minha, que Jesus não possa resolver. Aleluia. Eles precisariam de 200 denários. Um denário seria 6 meses e pouco. Nem isso daria. Foi o que ele disse, nem isso daria. Então era um problema enorme. É uma situação difícil. Quando olhamos para a paz, quando olhamos para a região, é um desafio. Mas, queridos, assim como aquela história da estrela do mar, que um jovem olhou um idoso pegando a estrela e jogando no mar, e havia milhares de estrelas do mar na areia, que iriam morrer. E o jovem pergunta, por que o senhor está jogando estrela do mar, sendo que muitas vão morrer? E aquele idoso abaixou no chão, pegou mais uma estrela e jogou no mar e disse, nesta eu fiz toda a diferença. Se nós pudermos fazer a diferença na vida de mais alguém da geração Z, que são os estudantes também de Atenas, da UENG, das universidades aqui, dos colégios. Nós queremos fazer diferença na vida de muitos mais. Mas na vida de um, já fez uma diferença enorme. Eu me lembro que nesses 40 anos de ministério, eu comecei numa cidade chamada Cumaru, lá no sertão pernambucano. Essa cidade não tinha igreja evangélica. Por incrível que pareça, uma cidade difícil, de muitas brigas, muitas confusões. E Deus, eu orando, me apontou no mapa essa cidade. E eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer nessa cidade. Aí eu li um texto que o campo é o mundo. Eu falei assim, puxa vida, campo, eu jogo futebol, eu vou nessa cidade para jogar futebol. Mas eu quero ganhar as pessoas para Jesus. E comecei a viajar para aquela cidade, me hospedando numa hospedaria bem simples, dormindo numa rede no final de semana. E lá, eu descobri qual horário que o pessoal jogava futebol. E fui jogar futebol. Estou jogando futebol e orando, Deus, qual é a estratégia? Não estou entendendo nada. Enquanto isso, vou jogando futebol. Alguns meninos viram jogando futebol, e naquela época, não sei hoje, mas naquela época, o futebol de Minas era diferente do futebol do Nordeste. O futebol era mais corrido no Nordeste, e o de Minas era mais toque de bola. E aquilo chamou a atenção. E os meninos falaram assim, você pode nos treinar? Oh, Jesus, o Senhor respondeu rapidamente. Fui treinar os garotos. E eram cerca assim, de uns 50 garotos. Eu com apito, Bíblia, bola, comecei a treinar aqueles garotos. Dentre aqueles garotos, havia um garoto que ele foi ameaçado de morte na própria cidade. Era um garoto difícil demais. E aí, passado algum tempo, orando com eles e falando, não pode falar palavrão, esse era o pior desafio para eles. Nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia.
antes dos treinos. Nem de pouco tempo, aquele garoto falou assim: Gilberto, os meus pais querem conversar com você. Eu fui na casa lá do seu Josebiades, sentei lá na sala, ele falou assim, sabe aquele semblante, assim, de uma pessoa bem, bem difícil mesmo. Ele perguntou assim: o que você fez com meu filho? Eu, meu Deus, só falta esse homem pegar a peixeira, e aí eu estou perdido, né? Aí eu perguntei: mas por quê? Ele falou: porque esse menino parece filho do cão. Cão lá é o inimigo. Esse menino é atentado demais, aí começou a falar mal do menino, e que era a realidade, o menino quebrava tudo, o menino foi ameaçado de morte, e etc. Assim, mas desde quando você começou a treinar o time, treinar os garotos, esse menino mudou. Ele pede bênção, pai, ele se ensinou, ele mudou completamente. E eu quero saber o que você fez com meu filho. Eu disse: não foi eu, não, foi Jesus. Ele: o quê? Eu: Jesus. Eu disse: espera um pouquinho. Mulher, filhos, chamou a família toda, colocou na sala, fala de Jesus para nós. Aquela família se rendeu a Cristo. E ali eu fui ordenado pastor, ali eu batizei aquele garoto. Eu vou apresentar aqui o vídeo ainda de um dos garotos que eu batizei lá, 40 anos atrás, que mudou a história de uma cidade, que mudou a história desses garotos. Não sou eu que faço. Eu estava na geração Z na época, mas Jesus faz. Jesus é poderoso. Toda a glória, toda a honra é para Ele. E eu creio que Ele fará aqui nessa cidade também. Queridos, então, vamos lá para o texto, João 6, 5 e 6, que diz assim: então Jesus, erguendo os olhos, já expliquei que Ele estava ali, Ele quer que nós também erguemos os olhos, que vejamos além aqui do nosso grupo, e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, como diz para nós também, para nos testar, porque sabia o que estava para fazer. Jesus sabe o que está para fazer na cidade de Passos. Ele sabe. Tem vidas aqui que Ele vai resgatar, assim como resgatou as nossas. Segundo lugar, não existe pessoas com uma idade, eu usei o termo aqui pequena, não existe pessoas que nós possamos olhar assim e dizer: não, essa faixa etária está perdida. Eu sei que tem pregador que já pregou sobre essa faixa etária e falou assim: geração perdida. Infelizmente, a pessoa que pregou assim se perdeu. Infelizmente. Nós temos que olhar para essa geração e dizer: essa é uma geração ganha. Essa é uma geração de Deus. O Espírito Santo vai levantar essa geração. Vamos ter o discurso do diabo, não. Então não existe pessoas, nem geração, que Jesus não possa contar. E Jesus conta com você. Jesus conta com você. E aí André vai dizer, né, aqui está um menino. Eu já falei que menino aqui não dá para entender qual a idade dele. Então vamos dizer, está aqui um da geração Z, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu vou dizer sem desprezar, viu, gente, porque os tesoureiros das igrejas são bênçãos, são zelosos. E Filipe foi um grande evangelista. Eu vou dizer que Filipe era mais os tesoureiros, né? Mas quanto isso vai custar? 200 denários não vai dar para alimentar esse povo, que eram 6 meses e meio de trabalho. E eu vou dizer que André pode ser o pastor, que chega e fala: ó, Jesus,
Nós não temos os 200 denários. O que nós temos são 5 peixes e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas o nosso discurso é esse. Mas, Jesus, não dá. Enquanto esta igreja, enquanto você, enquanto eu, enquanto nós, olharmos para os desafios e olharmos para nós, as nossas condições e analisarmos, não dá, não vai dar nunca. Mas quando nós olhamos para os desafios, para aquilo que nós podemos oferecer, e para o poder de Deus, as coisas vão acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Então aqui está um menino, João 6:9. Aqui está a geração Z. Cadê a geração Z, gente? Eu vou pedir que a geração Z aplauda aí para nós ouvirmos a força dessa geração. É isso. Só os de 13 a 28, viu? Que bênção. Gente, então vamos lá para o... Há um pastor chamado Adrian Rogers, que ele diz o seguinte: não é a sua habilidade, não é a sua condição financeira, não é o que você tem ou deixa de ter. É a sua disponibilidade. Eu estou disponível, Jesus. Não é a sua fama. O pastor Gilberto, quantos vídeos. Nada disso sem Jesus aconteceria. Nada de mim, tudo dele. Não é a sua fama, não é a sua fé. Ou melhor, não é a sua fama, é a sua fé. Ele falando, não é quem você é. Se você é um idoso, se você é um adulto, se você é a geração Z, uma criança, não é o que você é necessariamente. É quem você conhece, ele falando. Você conhece de Deus, quanto mais intimidade com Deus, mais você conhece Deus. O que todas as gerações precisam é conhecer Deus, conhecer Deus, conhecer Deus. E de quem você é. De quem você é. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, aleluia. Terceiro lugar, por fim, não há fome, não há necessidade humana, não há fome que seja profunda demais, que Jesus não possa saciar. Qual é a maior necessidade da cidade de Passos? Antigamente o discurso era emprego, muitas vezes o discurso é violência. Qual é a maior necessidade de Passos? Qual é a maior necessidade das pessoas que moram em Passos? As pessoas de Passos precisam dormir em paz. As pessoas de Passos precisam ter unidade familiar. As pessoas de Passos precisam ter o clamor por Deus, a chama do Espírito Santo. As pessoas de Passos precisam de arrependimento. As pessoas de Passos precisam buscar a Deus, desde o fórum, a prefeitura, a câmara, os empresários, os trabalhadores, os advogados, a área da saúde, os professores, alunos. Essa cidade inteira clama por uma necessidade que desconhecem. E o pão da vida é Jesus, que pode saciar toda essa cidade. Eu tenho a visão da cidade. John Wesley disse que a igreja precisa ter uma visão paroquial, territorial, não uma visão limitada pelas paredes. Essa igreja não é só para esse momento, essa igreja é para fora. Essa igreja é para alcançar. Os nossos peixes, os nossos pães serão multiplicados na medida em que nós também apresentamos Jesus, o pão da vida, para outras pessoas. João 6:35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Ele usa a expressão de Deus, se auto-identificando para Moisés e para Faraó. Eu sou. Ele é o quê? O pão da vida. Ele é o
pão que sacia a fome dessa cidade, das pessoas dessa cidade. Ele é o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. Para concluir, queridos, os milagres não podem satisfazer o que só o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus, pode satisfazer. Tem gente que está correndo atrás das igrejas por milagres. Mas quando você corre atrás do abençoador, da fonte de todo milagre, você não precisa correr mais atrás do milagre, porque você se torna alvo do milagre de Deus. Porque o maior milagre é a mudança, a transformação de vida. Busque Jesus com preeminência. Como um homem faminto, busca o alimento. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome de Jesus. Busque-o perpetuamente. E o texto é João 20, 30 e 31. João vai relatar 7 sinais. Jesus fez inúmeros milagres. Mas João, de uma forma detalhada, narrou esses. Interessante que João vai dizer nesse capítulo que estava próximo da Páscoa. A Páscoa para os judeus simbolizava a libertação. Jesus é a nossa Páscoa. Ele que nos liberta. João 20, 30 e 31 diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, muitos outros milagres, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, mais tenham vida pelo poder do seu nome. Pelo poder do seu nome. O objetivo do milagre é mostrar, apontar para Jesus, o pão da vida, que sacia a minha fome e a sua fome. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Do que você tem fome? Tem gente que tem fome e sede de justiça, num mundo tão cruel, um mundo tão injusto. Tem muita gente que tem fome e sede de algo que não consegue explicar. Está no âmago, está no íntimo. Porque Deus nos criou com uma necessidade tão grande. Dostoiévski vai chamar do vazio de Deus, um vazio tão grande, que quando o ser humano não entende, ele vai atrás de vícios, pornografia, vai atrás de imoralidade, vai atrás de vícios, vai atrás de uma vida desregrada, tentando preencher esse vazio, e só encontra decepção, só encontra pessoas que vão explorar, sugar. O diabo é tão sujo que é como se fosse uma laranja, tira todo o sumo e deixa o bagaço. E quantas vezes eu e você nos sentimos como bagaço, rejeitado, rejeitada, sugado, explorado. Aproveitaram de nós. E quando nós achamos que o bagaço vai para o lixo, Jesus vem e diz: eu te amo, querido, eu refaço, você vai voltar a ter sumo, eu preencho o vazio, só eu posso preencher esse vazio, eu sou a resposta à sua finitude, eu completo o incompleto do seu ser. O que você precisa é de mim, o que você tem fome é de mim que você tem fome. E eu sou o pão da sua vida. Vem, faminto, que eu vou saciar. É Jesus falando. E quando você se alimenta de Jesus,